E após o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o Brasil agora busca negociar com outros países. Entre eles, então, estão o Canadá, os Emirados Árabes e o Japão. E é para falar sobre essa nova agenda de acordos e como o protecionismo do Donald Trump acelerou esse cenário que a gente conversa agora com o nosso colunista aqui do CNN Money, o José Pimenta, que já está aqui comigo. José Pimenta, muito bom dia para você. Novamente, bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, Débora. Bom dia a todos também que nos acompanham pela CNN Money. Vamos lá, José Pimenta. Sempre existiu uma crítica muito forte sobre a lentidão, né? A demora ali realmente do Mercosul conseguir avançar em termos de bloco realmente nesses acordos comerciais, inicialmente, né? Sendo um dos principais objetivos desse bloco que vinha demonstrando certa fraqueza cada vez maior. Mas agora a gente tem um avanço representativo nisso, com vários acordos com diversos países, como a gente acabou de mencionar, uma agenda extensa. Eu quero entender se, do teu ponto de vista, isso é uma mudança realmente estrutural do bloco ou se isso é apenas alguma sinalização por causa do aumento do protecionismo de Donald Trump. É o combinado, Débora. Quando você olha no mundo hoje, ao longo, do que aconteceu nos últimos 40 anos, você via algumas ondas de internacionalização da economia e que culminaram também, com a assinatura de novos acordos comerciais. Só para ter uma base hoje, a OMC estima que você tem aí mais ou menos 400 acordos comerciais em vigor no mundo, né? Diferentes formas, diferentes formatos, mas uns 400. Brasil, dependendo de como você soma, ou por país ou por acordo de fato, está na casa dos 20, mas acordos muito voltados para a América Latina, para a América do Sul, e que deram, um impulsionamento, sim, a uma economia regional. Há quem critique isso, mas os números mostram que, de fato, o Brasil conseguiu mais acesso a mercados na América do Sul, em geral, os seus produtos industriais, principalmente. Só que, com o recrudescimento do protecionismo, com esse novo contexto geopolítico, geoeconômico que a gente está vivendo hoje, não é de hoje, mas sobretudo nos últimos 10 anos, o que aconteceu? A necessidade de você não só atualizar a rede de acordos, que isso vem sendo feito também, mas buscar novos parceiros. E o que esses acordos trazem? São acordos que a gente chama acordos de última geração, porque vão além da esfera comercial. São acordos que vão buscar, de fato, e o mundo está negociando esses acordos, embora você tenha o protecionismo, acho que está aí o paradoxo, mas eles vão buscar maior integração produtiva, facilitar mais o investimento, reduzir tarifa, mas, sobretudo, trazer um pouco mais de previsibilidade nas regras. Porque é isso que esses acordos de última geração tentam promover, de alguma forma. Trazer novas regras para o jogo do comércio internacional e, a partir daí, fazer com que os países possam comercializar e as empresas possam se internacionalizar, comercializar e investir. Então, a literatura mostra, que onde tem comércio, de alguma forma você começa também a florescer investimento estrangeiro direto. Isso não é automático, mas pode acontecer. Então, o que o Brasil está fazendo, o que o Mercosul está fazendo de alguma forma, apesar das intempéries, das questões de governo, enfim, hora entra a esquerda, hora entra a direita, mas o fato é que o Mercosul tem avançado, sim, nessa agenda, Débora. Eu quero até pegar o gancho nisso que você falou sobre essa dicotomia que a gente tem hoje, em relação ao protecionismo, porque a gente tem, ao mesmo tempo, dos países querendo negociar, mas também cada um adotando ali suas medidas protecionistas, porque até então era o Donald Trump que vinha sendo sempre bastante apontado como esse principal símbolo do novo protecionismo. Mas aí é justamente isso que temos nesse momento. Enquanto os países buscam acordos com outros blocos, a gente também tem diversas outras economias tentando proteger as suas cadeias produtivas. Do que a gente está tratando agora, José Pimenta? É um mundo que está abandonando aquele modelo de globalização como a gente conhecia das últimas décadas? É um mundo que está buscando, no âmbito comercial, econômico, Débora, se expandir seletivamente. Então, eu vou me adequar e vou adequar a minha agenda de competitividade interna àqueles países que, de alguma forma, podem trazer algum tipo de benefício para ela, seja via exportação de produtos a partir da minha ótica, obviamente, para fortalecer as minhas cadeias, mas também por meio da importação de insumos mais baratos, porque, de novo, você vai reduzir tarifas aqui, E quando você reduz, você tem acesso a insumos mais baratos, porque nenhum país produz tudo que consome, Isso acontece em um em outro setor, mas não na totalidade da economia.
Então, o que o mundo tem feito é isso, né? É ter olhado para essa agenda de acordos de comércio internacional, acordos preferenciais de comércio, enfim, há várias nomenclaturas para eles, mas de uma maneira muito mais estratégica, seletiva e estratégica. Então, por exemplo, quando a gente olha para o que o Mercosul tem feito com essa nova agenda de negociações, o Canadá, que é um país que tem impulsionado as negociações mundo afora, e com o Mercosul não é diferente, porque viu o quanto que sua economia está muito interligada, muito ligada aos Estados Unidos, né? Alguns setores ali, 80% das exportações, das trocas são só com os Estados Unidos, buscaram um novo reforço, acelerando as negociações com o Mercosul. Uma agenda muito complementar, agenda de agronegócio muito forte, agenda de mineração, agenda de energia, de fertilizantes, que para a gente é fundamental. Quando a gente olha para Emirados Árabes, né, que também tem acelerado, embora a questão da guerra, né, dos conflitos ali tenha colocado alguns pontos ali agora de observação, né, estão resolvendo problemas internos, mas a agenda andou também com o Mercosul. Mesma coisa, uma agenda logística muito forte, pontos ali importantes de complementariedade, produtos halal. Claro, o Brasil, que grandes exportadores estão aqui em solo brasileiro para aquela região, né? E quando você olha para outros países também, mas sobretudo agora, notadamente, o Japão, como foi anunciado ontem, né? País extremamente importante para a nossa economia, que investe, é a quarta maior economia do mundo, que investe no Brasil já há vários anos, né? Que busca também algum tipo de complementariedade com diversificação econômica. Então, de novo, cada país tem a sua particularidade, tem os seus pontos, as suas fortalezas, e eles tentam se complementar mutuamente com a questão do comércio, né? Agora, a gente tem ouvido sempre muito falar sobre diversificar os destinos das exportações, mas a gente não ouve necessariamente aí muito um debate em diversificar o que o país, o que o Brasil, por exemplo, exporta. Esses acordos, nesse momento, José Pimenta, eles podem acabar incentivando talvez uma pauta mais sofisticada, obviamente, um maior valor agregado, ou a gente vai continuar ainda muito dependente das commodities? Débora, essa é uma ótima pergunta, porque toca a fundo numa questão importante, que é a nossa política industrial, nossa política de desenvolvimento econômico, da nossa matriz produtiva. Você tem toda a razão no que você fala. Se você olhar aí os top 10 produtos exportados pelo Brasil, 60%, 70% estão concentrados em algumas commodities, né? E também em alguns países, tá? A gente tem uma concentração muito forte em produtos e também em países, tá? Isso é importante também, mas acho que aí a pauta vai se estender um pouco para a nossa conversa aqui. Mas o que esses acordos fazem no primeiro momento? Sim, eles reforçam aquilo que a gente exporta mais, né, porque são produtos mais competitivos, mas gradualmente há a possibilidade de você ter mais intercâmbio produtivo e criar, né, novas indústrias, olhar para alguns setores que às vezes não exportavam para um determinado país por conta de tarifa ou por conta de regulação, e a partir daí eles começam a exportar. Isso é muito interessante para a gente que olha mais no detalhe, né, das exportações. Você começa a ver algumas empresas, né, que nunca colocaram, às vezes, o pezinho num determinado país, indo para lá, fazendo sua primeira missão comercial e, a partir daí, estabelecendo contato com possíveis clientes, distribuidores. Então, de novo, não é um trabalho que acontece, uma evolução que acontece do dia para a noite. Embora, em vários desses acordos, você já tenha uma tarifa chegando a zero, né, uma abertura comercial, não diria plena, mas pelo menos em termos de tarifa, sim, plena, no primeiro momento já de internalização do acordo. Assinou, internalizou, está valendo, como aconteceu com a União Europeia agora, para quase 5 mil produtos. Mas o mais interessante é ver uma cultura de internacionalização, uma cultura de negociação sendo instalada quando você tem uma rede ampla de acordos comerciais. É o que acontece, por exemplo, com o Chile, é o que acontece, por exemplo, com vários países do Sudeste Asiático, que procuraram crescer e fazer sua economia crescer de acordo com essas redes de acordos, né, de preferências tarifárias que foram colocadas ao longo do tempo, Débora. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo, José Pimenta, agora olhando mais para o bloco mesmo, internamente para o Mercosul, né? A gente tem um debate com diversos países, muitos acordos aí avançando, mas existe também a questão da divisão interna, de cotas, de quem vai exportar o quê, quem vai ficar com qual cota. Como que você avalia, agora, além dessa capacidade de negociar com outras economias, essa capacidade de organização interna do Mercosul? Porque isso foi um debate aí nesses últimos dias, inclusive lá no Paraguai, né? Não tenha dúvida. Institucionalmente, o Mercosul tem muitos desafios, Débora. Mas vamos lembrar
que o projeto de Mercosul, né, de mercado comum, né, ele já é um projeto já avançado quando a gente está falando de internacionalização da sua economia e, sobretudo, de integração regional. Então, ele é um projeto em curso. Então, você vai ter, claro, né, diferente de um acordo de livre comércio, puro e simples. Né? Então, o que você tem no âmbito do Mercosul é uma necessidade, e essa necessidade varia conforme, né, as diferenças comerciais, as diferenças econômicas, as diferenças de quem está no poder. Tá? Isso é uma realidade que acontece intrabloco, sempre aconteceu desde a sua fundação, né? Em priorizar temas que façam mais sentido ou não para aquela economia especificamente. O que você tem? Você tem uma presidência pro tempore, você tem uma presidência do Mercosul, né, que é rotativa, que vai dar o tom de toda essa negociação. Você vai ter setores que vão fazer pressão, você tem as reuniões técnicas do Mercosul, e os setores vão fazer pressão. Olha, é importante olhar para esse tema agora, né, e fala com o seu governo especificamente, o governo leva isso para o âmbito da discussão intrabloco. Você tem até o procedimento agora de expansão do bloco, né, possivelmente novos atores, né, da América do Sul entrando, também fazendo parte de maneira mais perene, né, no bloco também, permanente do bloco também. Então, o Mercosul é um organismo que busca, de alguma forma, evoluir, né, institucionalmente, tem questões internas para resolver, mas comercialmente falando, não há dúvidas que foi um avanço para o Brasil, embora hoje ele tenha que servir muito mais como plataforma de inserção internacional do Brasil. É a partir da complementaridade dessas economias, né, que a gente pode buscar novos acordos comerciais. Nós exportamos itens, né, como a Argentina também exporta, o Paraguai está buscando uma pujança econômica, o Uruguai tem pontos de fortaleza específicos importantes também, sobretudo na questão do agronegócio. Então, a gente se amarrando bem aqui, olhando bem para pontos internos de negociação, não há dúvidas que a gente pode também ampliar nossa rede além do Mercosul, Débora. É isso, meu querido. Quero muito agradecer José Pimenta, nosso colunista aqui do CNN Money para assuntos internacionais. Muito obrigada, então. Fico esperando você aqui na próxima semana. Boa semana para você. Estaremos aí, Débora. Um grande abraço a todos. Até mais.